Olá pessoal, tudo bem? Professor Conrado Ledesma aqui com vocês nesse canal Multicast, podcast da Dell. Esse canal aqui, ele não tem só podcast. Aliás, nós vamos ter muitas entrevistas legais, estamos estruturando para receber os nossos convidados. Mas você tem, além dos podcasts, das entrevistas, você também tem outros conteúdos que você pode dar uma olhadinha no canal, tenho certeza que você vai gostar. E além desses conteúdos e além dos podcasts, nós também agora começamos uma série de videoaulas para diversificar cada vez mais os conteúdos desse canal. Essas videoaulas, elas têm o intuito de colaborar, ajudar, fazer compreender aqueles alunos iniciantes, aqueles alunos que estão começando, ou mesmo aqueles que já estão estudando e precisam de um complemento. E para você que já sabe esse conteúdo, muito bem, você deixa um like, se inscreve, ativa o sininho que você já está ajudando muito a gente, tá legal? Mas a principal ajuda é você doando para que essas videoaulas continuem. Doando quanto? Quanto, Conrado, você precisa para te ajudar aí, para te ajudar a continuar com essas aulas, para você que está do outro lado entender quanto é relevante isso para a gente não só executar a música, mas como ouvinte, como percepção, como bom gosto, e para entender esse mundo e esse universo da música. Tá legal? R$ 1 você pode fazer o Pix. Isto mesmo, com R$ 1 você... Tá aqui o nosso Pix, vai estar também na descrição, congela aí, tá certo? Com R$ 1 você pode ajudar, é pouco, é o que você pode. Se você pode 2, colabore com 2, se você pode 5, colabore com 5, se você pode 10, colabore com 10, porque você está mostrando para mim que você valoriza esse trabalho, que é importante para muitas pessoas, pessoas que estão estudando música e também para você. Se você não quer doar nada, não tem agora, não tem problema nenhum. Continua esse vídeo de graça aqui, as aulas vão continuar. E você então faz um favorzinho para mim, deixa um like, faça um comentário, faça uma pergunta, se inscreva no canal. Hoje é a nossa segunda aula de teoria musical. Nós vamos falar sobre as 4 propriedades do som, tá legal? Que são aqui, ó: intensidade, altura, timbre e duração. Na aula passada, nós falamos das 4 propriedades da música. E agora nós vamos reduzir a um som. Tudo que a gente ouve, toda a manifestação sonora, seja ruído ou som musical, nós podemos classificar com esses quatro tópicos aqui. Tá legal? Vamos falar agora do primeiro aqui, que é intensidade. O que é a intensidade? A intensidade, ela está se referindo à forma como eu executo o som. Então eu tenho aqui, ó, gradações de intensidade e toda uma simbologia para determinar quando o som é meio forte, quando o som é forte, quando ele é fortíssimo e o super fortíssimo. Aqui é um sforzato, que é um som mais segurado. Aqui um forte seguido de um piano. E aqui uma intensidade, uma pequena força, um pequeno acento que você dá nas notas musicais. Então, você tem uma gradação de força no qual você vai imprimir no instrumento. Se essa força vai ser fraca, forte ou ali um meio termo meio forte, né? É claro que essa gradação de força ela vai depender de instrumento para instrumento, né? Tem instrumentos em que essa dinâmica de intensidade ela vai ser bastante acentuada e tem outros que você vai perceber menos os fortes e os fracos, né?
Então depende de cada instrumento, depende da técnica, depende da música, né? Para determinados compositores, um forte tem um pouquinho mais de sentido e o fraco tem outro. Para outros compositores, isso modifica um pouquinho. Mas há uma regra geral dessa simbologia que eu coloquei aqui, vai do meio forte até o super fortíssimo. Tá legal? Então, intensidade é a força com que eu extraio esse som, seja um instrumento de sopro, um instrumento de percussão, um instrumento mais melódico, como a voz, eu vou imprimir uma determinada força para extrair as notas. Aí vai depender, lógico, do instrumento e vai depender também da técnica. A próxima propriedade do som é a altura. A altura, ela está se referindo justamente onde são colocadas as notinhas, né? Então eu tenho aqui a escala de Dó, depois nós vamos falar um pouquinho mais da escala de Dó, e depende do lugar onde tiver essa nota, eu vou considerar que essa nota é aguda, ou é grave, ou é média. E isso vale para todos os instrumentos. Por exemplo, a voz humana tem a capacidade de 2/8. Então nós vamos ter uma região de notas que vão ser graves, vão ser escritas abaixo ali no começo do pentagrama, né? No começo do pentagrama, notas médias e notas agudas. Então as vozes agudas vão pegar 2/8 na segunda oitava, na região de cima desse pentagrama. As notas graves da região abaixo no pentagrama, começando e pegando o pentagrama, e as médias, isso pensando em 2 pentagramas, né? Porque 2/8. Aqui a gente tem um grupo de 1/8 e mais um pouquinho aqui, ó, e 1/5, né? Que vai até o Sol. Mas geralmente a voz humana vai 2/8. Mas todos os instrumentos têm as suas próprias regiões graves, médias e agudas, né? A flauta tem o seu grave, o seu médio e o seu agudo, dentro de um universo micro, restrito àquele único instrumento. Se eu vou pensar no universo macro, comparando um instrumento com outro, é lógico que nós vamos ter instrumentos mais graves, instrumentos na região média, instrumentos que oscilam e emitem notas mais na região aguda. Mas eu reduzindo isso para o micro, para um instrumento apenas, eu vou ter nesse instrumento um grave, um médio e um agudo. Legal? Próxima propriedade é o timbre. Então aqui a gente tem um trompete. É justamente isso. Aqui, por exemplo, eu tenho um violão. E o timbre se refere a isso, se refere à cor, à característica principal sonora de cada voz ou de cada instrumento. A voz humana tem uma cor, então ela tem um timbre. O violão tem outra cor, tem outro timbre. O trompete tem outra cor, tem outro timbre. Então, timbre é aquela característica sonora única de cada instrumento, o que te faz reconhecer que uma flauta é uma flauta e não é uma guitarra. Um contrabaixo é um contrabaixo e não é um violino. Tá legal? É bem tranquilo aí. Cada voz humana tem o seu próprio timbre único, específico, não existe timbres iguais, mesmo entre 2 violinos, mesmo entre quaisquer outros instrumentos, mesmo os instrumentos, cada um vai ter o seu timbre pela fabricação, pelas cordas, pela forma de tocar e acessórios e tudo mais, tá legal? Duração é a quarta propriedade do som, quarta propriedade. Ela se refere justamente a isso aqui, ó, a duração das notinhas musicais, tá legal? Então aqui eu tenho essa notinha que vale um tempo, essa outra bolinha vale 4 tempos e essa bolinha branquinha com a sua haste vale 2 tempos, né? Então aqui eu tenho figuras musicais que valem 4, 2 e 1 tempo, né? E essas figuras, é claro,
que elas são figuras rítmicas, elas estão fora do pentagrama. A partir do momento que eu coloco essas figuras no pentagrama, elas vão receber um nome de nota, mas isso é assunto para outro momento. O que eu quero dizer é que um som ele pode durar 4, 2 ou 1. E depois tem as subdivisões, né? São 7 figuras musicais, 7 figuras com seus devidos tempos de duração e que vão ter respectivos tempos de silêncio. Depois eu vou, numa próxima aula, apresentar o quadro de valores para vocês, para que vocês entendam as durações. Mas vamos dar um exemplo aqui. Vamos dar então um exemplo com a nota Lá na flauta. Lembra daquela figura ali que valia 4? Então, nada mais é que isso aqui, a duração de cada nota, de cada figura, que depois, ao ser escrita no pentagrama, vai receber um nome de nota. Mas enquanto figura rítmica, ela também tem uma duração, e também quando ela é uma nota musical. Vamos pegar a nota Lá e tocar aquela primeira figura que dura 4 tempos. Lembra daquela figura que valia 2? Então, a primeira é uma figura Lá que durou 4 tempos, a segunda é uma figura Lá que durou 2 tempos. E o terceiro exemplo é uma figura Lá que vai durar 1 tempo. Independe da velocidade que eu tocar isso. Eu toquei numa determinada velocidade, eu posso tocar isso mais rápido. O Lá, 4 tempos, porém executado mais rápido. Independe da velocidade. A velocidade é o que a música está pedindo, o que precisa ser feito de acordo com a música, com o que rege ali na música de velocidade. Cada música tem uma velocidade, esse também é um outro assunto. Mas ainda nós vamos ver numa próxima aula o quadro de valores. Então é isso, 4 propriedades do som, recapitulando aqui para você. 4 propriedades do som: intensidade, altura, timbre e duração. Tá legal? Se você gostou desse vídeo, deixe um joinha, se inscreva, ative o sininho e contribua com essas aulas para elas continuarem. Se você tem R$1 para contribuir, faça o Pix de R$1 e contribua para que eu continue com essa série de aulas. Dessa forma você me ajuda e ajuda também os nossos projetos. Aqui nós temos projetos sociais relativos à música, 3 projetos: aulas de teatro gratuita, a orquestra experimental gratuita e também temos um coral gratuito, tá legal? Se inscreva no canal. Se você não tem R$1, não pode ajudar, R$2, R$5, não importa, pelo menos deixa o seu like. Valeu, obrigado, até a próxima aula.